Atravessar mares turbulentos requer sabedoria, conhecimento e um olhar agudo para as oportunidades. Um pouco de paciência e a esperança de que tudo vai dar certo ajudam também. Não podemos deixar a peteca do entusiasmo cair de jeito nenhum. Passar por crises é quase uma especialidade nossa. O brasileiro nunca desiste, é a frase escutada pelas esquinas do nosso país continental. Às vezes é preciso apelar para a sobreforça que nós também temos para enfrentar as notícias sobre desemprego, violência e outras mazelas que despencam sobre as nossas cabeças. O músico e compositor Gilberto Gil disse essa semana numa entrevista que estamos com medo do futuro. E isso é inédito. Inédito e triste, Gil. Mas temos que levar adiante o nosso barquinho. A gente quer ser feliz e andar tranquilamente em nossas cidades e poder estudar para aprender a transformar a nós e o mundo num lugar mais possível para todos. Hoje foi dia de lutar pela educação pública do Brasil. Um tema muito caro, querido, para a gente aqui no sofá. Vamos ver um pouquinho do que esse Brasil mostrou para a gente? Muito emocionada quando se toca com juventude, educação e futuro e um país. Educação se faz com lápis e caderno. Por que tem tanto medo disso, né? Tem medo? Não, a gente só está querendo um país melhor. Uma das coisas que me chamou muita atenção esse ano é que a gente descobriu a palavra desalento colocada junto com emprego, né? A gente tem 13 milhões de desempregados e milhões de desalentados, ou seja, pessoas que não têm nem mais esperança. Há esperança. E a culpa não é de cada um desses desempregados e desalentados. E é isso que a gente precisa tentar entender. Eu falo querendo que você me convença disso, tá? Porque acho que todas nós temos um pouco essa dúvida. O que a gente vê é que a humanidade, em momentos diferentes, passou por diversos tipos de crises, né? Inicialmente, toda pessoa que vive uma crise, ela, na realidade, vive um luto, né? Inicialmente, ela tem medo, ela não tem perspectiva, esperança em relação ao futuro, ela se sente insegura, ela fica muitas vezes com raiva, por exemplo, de um governo, porque ela não se sente, vamos dizer, acolhida institucionalmente, não vê valores coerentes envolvendo ética, respeito ao cidadão. Então, a gente vê muita influência do ambiente, seja ele institucional, governamental, no psiquismo das pessoas, né? Esse é um fator. Só que, por outro lado, não dá eternamente para você viver aquela fixação só no projeto negativo. Você tem que também ter alternativas. E alternativas que muitas vezes dependem de você. Se você não as consegue sozinho, você pode ter suporte de amigos, de familiares e de profissionais. Dica número 0, nunca ter vergonha de pedir ajuda. Nunca ter vergonha de pedir ajuda e também de ressignificar as experiências de vida, né? Tem pessoas que muitas vezes elas aprendem a ter um padrão, vamos dizer, quase mecanicista de comportamento e elas não conseguem evoluir ao longo da existência. E nós estamos aqui a vida toda para uma evolução contínua. Mas como que a gente consegue trazer essa esperança de volta, né? Como você está falando? Porque assim, eu acho que a coisa mais
nociva, né? O efeito mais nocivo dessa crise é essa falta de esperança. Perda, né? Porque é uma perda, é uma falta de esperança. Você não tem esperança, você tem que acordar, você precisa ter esperança para você acordar, para você viver um dia. Né? A esperança mina seus sonhos. E eu estou falando até para pessoas que não são afetadas diretamente. No meu caso, por exemplo, eu tenho um trabalho, eu tenho emprego, mas é um sentimento coletivo. Isso afeta todo mundo de uma certa forma. Como que a gente faz para trazer essa confiança de volta? É porque a gente vai se sentindo enfraquecido. Paralisado. É lembrar, sei lá, do momento que eu estava forte. Assim, como que a gente pode resgatar essa esperança mesmo, né? Olha, uma situação que ajuda bastante é você justamente fazer essas manifestações que estavam adormecidas no Brasil, né? Eu acho que essa união coletiva, esse pensamento construtivo é muito importante, a pessoa se manifestar, porque às vezes as pessoas são muito introvertidas e elas não conseguem expor para os outros o que elas sentem, o seu sofrimento. Então, a primeira dica é você não guardar o seu sofrimento ou a sua desesperança só para você. Eu acho que falar, né, seja com amigos, familiares, professores, psicólogos, eu acho que é muito importante. Em segundo lugar, as pessoas têm perfis diferentes. Tem pessoas que muitas vezes têm algumas características de personalidade que fazem com que elas tenham uma leitura negativa das situações cotidianas. Então, aí que existe a terapia cognitiva, que é para mudar o foco do pensamento perante aquela situação estressora, para que ela não fique sempre tirando as mesmas hipóteses e conclusões de uma mesma situação. Né? A gente fala que algumas, por exemplo, mulheres, elas têm o neuroticismo. O neuroticismo é um dos fatores de risco para maior prevalência de depressão e ansiedade nas mulheres. O que significa isso? Boa pergunta, Pete. Neuroticismo são aquelas pessoas que fazem sempre uma leitura subjetiva negativa dos acontecimentos ao redor. Elas não conseguem vislumbrar uma alternativa, algo positivo. Né? Então, é importante se trabalhar também muito essas questões do pensamento. A gente sabe que pessoas de baixa autoestima também têm dificuldades de lidar com esses momentos. A gente fala muito aqui, e eu falo muito aqui isso, eu tenho na minha vida, eu sou a que vejo o meio copo cheio. Eu também. Tem uma opção, tem gente que vê que o copo está meio vazio. Eu tenho uma dúvida, como a gente consegue definir se a gente está enxergando uma situação realmente caótica ou se a gente só está apelando para um otimismo irreal, poliana e querendo enxergar sempre a coisa boa. Que dica você dá para que a gente enxergue as coisas de forma mais realista, né? Nem pessimista, nem... Apertando um pouco mais. São 13 milhões de desempregados. Sim. A gente abre o jornal... Não é uma questão atípica, né? A gente abre o jornal e a gente tem um cenário realmente muito caótico hoje em dia. Como a gente administra isso e traz esse positivismo diante de tudo isso que a gente está vendo, né, diariamente? Assim. Então, na minha prática clínica, a gente observa que a autopercepção, ela varia muito de indivíduo para indivíduo, de acordo com as experiências que as pessoas vivenciam, que logicamente são distintas, educação. Então, alguns traumas, elas mudam muito a autopercepção das pessoas, e às vezes as pessoas realmente acontecem isso que você falou, Pete, elas não têm uma autopercepção de que elas estão, vamos dizer, sendo radicais ou reducionistas. Ou lá o cá. Ou lá o cá. É 8 ou 80, né? Então, daí é muito importante, às vezes, compartilhar isso em alguns grupos e, quem sabe, uma ajuda psicológica para realmente você dar uma ressignificação diferente para as experiências de vida, entendeu? Entendi. Esse processo é um processo que é contínuo, né? A pessoa precisa, o tempo todo, estar predisposta a mudanças em termos de pensamentos. Sim. Muitas questões traumáticas dos pais acabam sendo passadas para os filhos, né? Hoje a gente tem uma série de trabalhos americanos muito bem feitos, tem da Universidade de Emory, né, nos Estados Unidos, Mount Sinai, né, também nos Estados Unidos, tem um artigo agora no British Medical Journal. São trabalhos que mostram muitas vezes que não é só uma modelagem comportamental. Então, o pai ansioso, ele convive com o filho vai, de alguma forma, se tornar ansioso pela convivência. A gente sabe que hoje o estresse, inclusive o estresse na mulher grávida, ele tem um papel de alteração na parte dos genes, né? Ele pode ativar
ou inativar determinados grupos de genes. Isso significa o quê? Que há uma variação na expressão de determinados genes. E isso pode ser transmitido para gerações futuras. A gente tem alguns trabalhos importantes de judeus, né, vítimas do Holocausto, a Guerra Civil Americana de 1864. A gente tem uma série de trabalhos que mostram que filhos de pessoas que passaram por grandes privações, grandes traumas, acabam herdando essas características dos pais sem que tenham, logicamente, passado por essas situações, né? E sem que eles, na realidade, tenham tido algum trauma bastante significativo. Ou seja, ou é recorrente. contagioso de alguma forma. Exatamente. Essa questão da saúde mental, né? A gente pensa em construir uma sociedade melhor, mas talvez a gente não atente para a importância da saúde mental nessa construção dessa sociedade melhor, né? Não, e dentro do seu próprio núcleo familiar. Dentro do seu próprio... É o mais importante. Que ele está falando. Eu acho que é o caminho realmente do autoconhecimento e a gente tentar voltar a ter confiança primeiro na gente mesmo, porque hoje o que a gente vive é uma total falta de confiança, né, em tudo. Né? No governo, nas propostas, na educação, mas sobretudo na saúde. Na gente mesmo. E na gente mesmo. Uma pessoa que está desempregada, em primeiro lugar, ela não pode fazer com que isso dissolva a vida dela, inclusive familiar. A gente vê que para o homem, o trabalho... ele tem... é quase que uma matemática óbvia, né? Sim, tem homens que se sentem menos machos, vamos dizer assim, porque estão desempregados. E tem esposas que, inclusive, também perdem, vamos dizer, a libido por conta do homem estar desempregado em casa temporariamente. Até a questão de gênero, né? Exatamente. Então, tem essas questões que são importantes de serem trabalhadas, né? Em segundo lugar, é importante que as pessoas também se disponham a fazer atividades alternativas que elas nunca imaginariam que elas fossem capazes de fazer. Por exemplo. Uma oportunidade para estudar, né, para fazer reciclar. Novos cursos, se reciclar. Outra questão, eu não tenho dinheiro para diversão, mas aqui em São Paulo você tem uma série de locais, parques. É algo que hoje a ciência vem desenvolvendo algumas técnicas, envolvendo alguns tipos de psicoterapia para aumentar. Claro que, como em tudo na vida, cada pessoa vai ter um limite máximo de resiliência. Resiliência tem também envolvimento de aspectos genéticos. Então, é a mesma coisa de um atleta que tem uma capacidade como o Bolt, aquele corredor, nem todo mundo, por mais que treine, vai ser igual a ele. Então, resiliência é isso, lidar com as adversidades e, através delas, você superar, você crescer, criar alternativas, né? Isso é algo que a gente consegue praticar, Eu ia treinar? perguntar isso agora. Sim, é isso que a ciência hoje tem focado no treinamento, nas habilidades cognitivas que facilitem o maior tipo de resiliência possível, dependendo da individualidade, é claro, de cada pessoa, né? Não dá para a gente padronizar. E outra situação que também precisa acabar na nossa sociedade é esse estigma que tem em quem sofre de ansiedade, de depressão, porque o que eu observo na minha prática clínica é que muitos desses casos, eles poderiam ser tratados precocemente, só com psicoterapia, e acabam não sendo por causa do preconceito. Todo mundo fala que vai ao cardiologista, ao neurologista, ao ginecologista, urologista, mas quando se fala de psiquiatra, apesar de termos evoluído em vários aspectos, já estamos longe no lugar, disso. Né? Tipo, todo mundo trata do pescoço para baixo, mas quando fala de tratar da cabeça... As pessoas projetam modelos que muitas vezes são modelos frágeis. Redes sociais, Instagram, Facebook, muitas vezes aparecem lá amigos que gostam de mostrar, de aparecer. Né? E fala, pô, mas o cara tem isso, tem aquilo, não sei o quê. E vai ver se o cara realmente é feliz. Muitas vezes não, né? Então, esses modelos, esse pensamento mágico de que a vida do outro é muito melhor, é muito mais fácil, e geralmente todo mundo tem suas dificuldades, seus conflitos e seus problemas. Está criando muita ansiedade, né? Eu falo para os meus pacientes, vocês não fiquem se comparando o tempo todo. O jardim do outro continua sendo mais verde. No meio das dificuldades existem oportunidades. Quem disse isso não foi eu, foi o Einstein, e acho bom pegar essa frase e colocar na parede. No meio das dificuldades existem oportunidades. Esse debate não precisa acabar agora.
Comentando aqui embaixo, você também entra no papo e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe, ele avisa quando o vídeo novo estiver no ar. Você quer também? Então se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.